Estamos agora na aula 4, né? Meu nome é Fábio Mendes Ramos, sou professor seu da disciplina de Matemática Computacional. O material para estudo é o material de Geometria Analítica, produzido por Gabriela e Jaque. Conteúdo dessa aula, nós vamos dar uma breve, né, contextualização, um breve comentário sobre reta, plano e superfícies quádricas. Parte da reta está lá na página 52 a 85, o plano de 87 a 105 e a parte quádrica de 130 a 147. Bem, o que define reta, né? Um vetor é paralelo a uma reta quando a reta que a contém é paralela a essa reta. Então, eu tenho um vetor V e tenho uma reta. Tem essa reta S e a reta R. Então, esse vetor, como são representações de feixe de vários segmentos, então ele está contido em toda a região. Então, esse vetor V também pode estar contido a reta R, ou eles são paralelos, né? Então, a definição da reta no R3, né? Eu tenho o vetor aqui, ó, o coordenada Z, a coordenada X e a coordenada Y. Eu tenho um vetor V. Esse vetor V está relacionado paralela a essa reta R. Então, o que é que vem ser a reta R? A reta R, eu determino um ponto, 2 pontos na reta, né? Então, a partir de 2 pontos, eu crio um segmento PQ. Esse segmento PQ é igual a um escalar vezes o vetor V, que tem o mesmo sentido da reta R, né? Mesma direção e mesmo sentido. O sentido pode até ser oposto, mas ela está em relação a R. Então, se ele tiver sentido oposto, o escalar dele tem que ser o escalar dele seria negativo, por exemplo. Mas a composição da reta. Composição da reta eu determinando 2 pontos dentro da reta, então PQ, e ele é igual a quê? Um escalar vezes o vetor. T, um escalar qualquer vezes o vetor. Então, isso é a composição da reta. Então, IST tem que pertencer ao conjunto dos números reais. Então, como é que eu tenho? Encontre a equação vetorial da reta R, que passa pelo ponto 1 e é paralela ao vetor 2, 3, 3. Então, eu tenho um ponto na reta e tenho o vetor. Então, eu quero encontrar a equação da reta. Como é que seria isso? Olha, PQ, né, que é o posição. Então, a reta não é definida PQ, que é igual a um escalar vezes V. Eu tenho PQ. Então, PQ é o ponto, a origem, P, extremidade Q. Então, como é que eu encontro o valor desse negócio, dessa questão, né? Eu tenho que isso pode ser representado como que Q menos P. Temos as coordenadas Q, X, Y e Z. E temos a coordenada do ponto P, que foi definida aqui, ó, 1, 2 e 0. Então, Q eu não conheço, que é um ponto desconhecido, mas eu conheço um ponto que pertence à reta. Então, X menos 1, Y menos 2 e Z menos 0. Então, gerou a coordenada PQ, que é X menos X1, Y menos 2 e Z. Então, eu encontrei o PQ e eu também tenho um vetor V definido. Então, a equação vetorial da reta vai dar o quê? Eu tenho o ponto PQ, que é x menos 1, y menos 2 e z, que é igual ao escalar
qualquer vezes o vetor. Então, eu gero a equação da reta desse estilo, nesse formato, né? Então, a equação paramétrica da reta, eu vou isolar nesse caso, né, ó, x, né? Então, tenho um x, isolei o x, na hora que eu isolo o x, esse valor vai para o outro lado, né, da igualdade. Então, ó, x é igual a x0 mais o termo, que é o vetor, vezes t da reta. Y é igual a y0, né, que esses aqui seriam os pontos, mais b vezes t, e z0 mais c vezes t. Então, como é que seria a equação paramétrica daquela reta que a gente definiu, né? A reta eu tenho os pontos, que é os pontos aqui 1, 2 e 0, e o vetor 2, 3 e 3. Então, eu seria ali, substituía x0, y0 e z0 os pontos, e A1, A, B e C os valores do vetor, 2, 3, 3. Então, a equação paramétrica da reta, dessa mesma reta que a gente encontraria seria o quê? Ó? X igual ao ponto 1 mais o escalar 2 vezes t. Y, que é o ponto 2, y é igual a 2 mais mais 3 vezes t, porque que é um valor do vetor, ó, vetor 3 e z3. E o ponto aqui 0. Então, o outro vetor é z, 0 mais 3t. Aí geraria a equação paramétrica dessa questão aqui. Aqui pediu equação vetorial, mas se a gente pudesse perguntar essa equação paramétrica, também poderia ser definida. Ter um valor pertencente a R. A equação simétrica, né? Equação simétrica, eu tenho que isolar t. Então, quando eu isolo t, desenvolvo essa equação isolando t, eu gero essa equação. T é igual a x menos x1 sobre o vetor A. T, y menos y1 sobre b. E t, c menos z1 sobre c. Então, a divisão desses, a razão, né? Sempre gera uma constante t. E essas constantes, logo, né, elas são equivalentes, isso é igual a t, todos t são iguais, então é igual a t. X menos x1 sobre a é igual a y menos y1 sobre b, e z menos z1 sobre c. Então, essa aí seria a definição da equação simétrica da reta. Quando a gente está analisando retas, na hora de a posição relativa delas, a gente verifica que existe algumas posições relativas. Ou as retas são paralelas, ou elas são concorrentes, ou elas são reversas. Retas reversas são retas, né, que elas não se encontram no espaço. Então, está aqui um exemplo de reta reversa lá, ó, elas não pertencem ao mesmo plano. Essas retas paralelas, elas pertencem ao mesmo plano, essa também. As concorrentes pertencem ao mesmo plano e a reversa não pertence ao mesmo plano. Né? Vou dar um exemplo aqui. Aqui, ó. É importante que vocês observem que essa aqui é uma equação da reta x mais y igual a zero. Essa equação da reta, eu estou falando nas coordenadas do plano cartesiano. Então, onde y é as ordenadas e x as abscissas. Então, só estão falando no plano de equação, né? Então, o termo que acompanha o x1 e o termo que acompanha o y são os vetores, né? Então, coordenada do vetor aqui 1, 1. Essa aqui o vetor seria 2, 3, 5 e 6, né? Aí, ó. 2 e menos 1 e menos x mais menos 1 e 1. Seriam os vetores da reta, né? Posição dos vetores da reta. Então, a reta do plano, representação da reta no plano, tá aí. Então,
o que que elas têm em comuns aqui, ó? Então, as interseções, então, eu posso fazer a relação dessas retas aqui, ó, dessas 5 retas, como um sistema, combinação com dois, ou um sistema com 3 equações, um sistema com 5 equações. Então, eu posso fazer aqui, ó, um sistema com 3 equações, ou um sistema com 2 equações. O que tem em comum? Né, as interseções deles. Então, esse sistema gera um ponto em comum. A solução do sistema é o quê? Menos 2 para x e 2 para y. Então, a solução desse sistema é menos 2 para x e 2 para y. Então, é um sistema que é possível e determinado. Né? Outra questão é o seguinte, que eu acho que é importante que vocês observem. Ó. 6 e 4. O resultado aqui dá 31. Menos 9 e menos 6. E o resultado 32. Olha para você ver. Essa reta S1 e a reta S2, a reta de roxo e a reta de azul, o que é que tem em comum? Seus vetores são múltiplos. Ó, 6 e 4 e 9 e menos 6. Se eu pegar 9 e menos 6 e dividir nesse caso aqui, quer ver? Por 2, não, por 3. 9 dividido por 3, tá? 3. 6 dividido por 3 dá 2. E esse de cima eu dividi por 2, ó. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então, esse vetor são múltiplos desses, ó. 6, né? 6 e 4, menos 9 e menos 6. Eles são múltiplos. 15 e 10. Ele é em comum com esses aqui também, ó. 3 e 2. Professor, eu ainda não consegui visualizar isso. Tem hora que você fica um pouco mais difícil de visualizar. Mas vamos partir dessa reta aqui, ó. S, 3x mais 2y é igual a 8. 3 não dá para dividir mais, não dá para reduzir. E 2 também não é irredutível. Então, esses dois aqui é irredutível. Beleza. 15 dividido por 5 dá 3. 10 dividido por 5, 2. Então, esse vetor, essa reta aqui, possui vetor 3 e 2, que é múltiplo dessa aqui. Só que essa aqui é o quê? O resultado vai dar quanto? É múltiplo. Essa reta aqui, essa é múltiplo dessa. Os vetores, né? De quanto? 3. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. Aqui, ó, 5. 3 vezes 5, 15. Né? Gerou isso aqui. 2 vezes 5, 10. Tá vendo? Só que o resultado, aqui, ó, o termo da variável independente, os resultados não são múltiplos. Os resultados são diferentes. Então, se os vetores são múltiplos e os variáveis independentes não são múltiplos, os valores são diferentes, então o que? Gera retas paralelas. Ah, professor, mas essa aqui dá menos 9 e menos 6. Ela não é múltiplo dessa aqui, não. É sim. Múltiplo de menos 3, ó. Menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 3 vezes 2, menos 6. Tá vendo? Os vetores são múltiplos. Essa aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Então, os vetores, principalmente, eu vou até afirmar, os vetores deles são múltiplos. Só que os resultados das variáveis independentes são diferentes. Se os resultados da variável são diferentes, então elas geram o quê? Retas paralelas. Observe essa aqui, ó. Menos 6 mais 9y é igual a 36. Vou pegar essa.
Menos 2x mais 3y é igual a 18. Olhe para você ver. 6. E aqui 2. Que número que multiplicado por 2 que dá 6? 3. Então, 2 vezes 3, 6. Menos 2 vezes 3, menos 6. Então, esse aqui é múltiplo de quem? Esse vetor é múltiplo desse por 3. Ó. 2 vezes 3, menos 6. 3 vezes 3, 9. E 18 vezes 3, 36. Observa para você ver que essas variáveis aqui, ó, essa e essa, geram a mesma multiplicidade. Então, olha para você ver. O vetor está aqui, a reta, né? Perdão, a reta T1. A reta T2, observe, você vê que muda de cor. Aqui está roxo, mudou a cor. Porque uma está sobreposta para a outra. Porque além dos vetores ser múltiplo, o resultado da variável independente também são múltiplos. Ó a terceira, quer ver? Sobreposto, ó. Ué, mas os resultados são diferentes, mas eles são múltiplos, ó. Que número 2 vezes quanto dá 8? 4. 2 vezes 4, 8. Então, menos 2 vezes 4, menos 8. 3 vezes 4, 12. 18 vezes 4, 30, 72. Então, todos eles possuem a mesma multiplicidade. Então, esse sistema aqui, ó, é o que? Considerado um sistema, ó, que tem infinitas retas. Porque a solução do sistema, o sistema é possível, porém indeterminado, porque uma sobrepõe a outra. Então, existem infinitas retas. Então, se os vetores são múltiplos e sua variável independente também são múltiplos, então gera o quê? Geram infinitas soluções, né? Importante frisar isso aí para vocês. Então, vamos voltar lá. Agora vamos falar um pouco do plano no espaço. Um plano, né? Observe para você ver que esse é o plano formado pelo anormal N. Essa normal N é os vetores que a gente faz e o ponto no plano. Então, eu tenho dois pontos no plano, eu gero um vetor. E esse vetor multiplicado por um vetor normal, eu encontro o quê? A equação de um plano, que é esse plano π. Então, o que é que eu preciso para mim encontrar a equação de um plano? Eu preciso ter o vetor normal desse plano e dois pontos no plano, ou retas, né? Se eu tiver duas retas, eu encontro dois pontos no plano e determino sua normal, né? Então, vou mostrar aqui uma ideia de vocês dos planos, né? Aí vou relacionar, nesse caso, o plano com o sistema de equações. Esses A1, P1 e C1 são as normais dos vetores. D1, a variável independente. Então, observe para vocês verem que, para mim, relacional, tem um plano, esse é um plano, esse é outro plano, esse é outro plano. Então, gerou aqui, ó, três planos, um azul, um vermelho e um verde, né? A interseção desses planos, né? A interseção desses planos gerou um ponto em comum, que é esse ponto amarelo. Então, a interseção do plano é o ponto amarelo, é a solução do sistema, né? A solução do sistema é a interseção dos planos. E os planos né? Interseção dos planos e é o ponto amarelo. Eu acho que é importante que eu acho que vocês têm que verificar é o seguinte. Olha aqui, ó. X mais 2y menos z é igual a 3. Então, a equação do plano, né? O plano gera um L1, que é o vetor, né? Que vem o vetor 1, aqui o 2, o menos z. Então, esses aqui seriam os vetores, só que tem a variável independente também, 3. Então, eu gero um L3, que é o quê? É a composição dos pontos da equação, né? O vetor mais a variável independente.
E se elas forem combinação linear, esse L1 e L2, eles gerarem multiplicidade, ó, do L2, ó, L2 é igual a 2L1. Ó, por quê? Eles são múltiplos. Múltiplo de quem? De 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. E 3 vezes 2, 6. Então, eles geraram combinação linear entre esses dois. Então, eles pertencem ao mesmo plano. E L3 for combinação linear de um deles, então todos eles são combinações lineares. Então, se esses vetores eles forem combinação, eles tiverem as mesmas multiplicidades, eles pertencem ao mesmo plano. Então, a interseção desse plano, com esse plano, ou desse primeiro plano, né, com o segundo, com o terceiro, vai gerar o quê? Um único plano, né? Olha para vocês verem. Esse segundo caso, eu tenho o primeiro plano, o segundo e o terceiro plano. Quem é L1? Meu L1 não é 1, 1, menos 1 e 1. Olha aqui, ó, o termo que acompanha x, o termo que acompanha o y, o termo que acompanha z é igual a 1. Isso aqui é meu L1. Aqui está escrito errado, né? Mas aqui é um L1. O L2 seria o quê? 2, 2, menos 2 e 2. Eles são múltiplos. O quê? Se eu pegar 1, 1, menos 1 e 1 e multiplicar por 2, pelo escalar, né, 2, eles são múltiplos. Então, esses dois aqui são combinação lineares. Então, eles pertencem o quê? Ao mesmo plano. Porém, ó, o L3, eles até em uma parte os vetores deles são múltiplos. Ó. Esse que é 4, 4 e menos 2. Só que a variável independente, que é o 7, ele não tem a mesma multiplicidade. Então, eles são o quê? Paralelos. Então, L1, L2 é igual a 2L1, que gera combinação linear, né? Então, eles são paralelos. Esses dois são iguais, idênticos, né? Então, eles pertencem ao mesmo plano. L1 e L2 pertencem ao mesmo plano. L3 é múltiplo de L1, porém o resultado aqui, ó, o da variável independente não gera multiplicidade. Então, eles são o quê? Os vetores deles são múltiplos. Quem são os vetores? Aqui, ó. Esses vetores aqui que formam os vetores. Os três primeiros elementos geram os vetores. Apesar dos vetores deles são múltiplos, né? O L, esse L aqui tem o variável independente também múltipla. Então, como as variáveis independentes também são múltiplos, eles pertencem ao mesmo plano. Só que essa variável aqui, ó, do terceiro, não é independente. Não é múltiplo. Então, eles são paralelos. É igual o caso da reta lá que eu mostrei antes para vocês. Aí, como eles são paralelos, né? Então, eles vão gerar a equação desse jeito. Π1 e P3 pertencem ao mesmo plano e a P1 e P2 são paralelos, né? Aí existe também uma análise aqui, né, de outra análise de sistema, o terceiro caso, que tenha dois planos pertencente e um terceiro que não tem em comum, como mesmo aqui, ó. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2, então até aqui são múltiplos. Esses dois vetores, esses dois planos, esse e esse aqui são múltiplos de, eles são múltiplos, né? Ó, 2, 1. Então, esse vetor, esse plano, perdão, gerado é múltiplo do outro. Então, eles são o quê? Eles pertencem ao mesmo plano. Só que, ó, para você ver, esse aqui não é. Por quê? Esse valor aqui, ó, do termo que acompanha z é diferente da multiplicidade. Então, apesar desses aqui ser múltiplo de 2, esse ser múltiplo de 2, aqui não é. Então, eles é o quê? Eles não pertencem ao mesmo plano. Então, os vetores são diferentes. Se os vetores são diferentes, né,
existe entre eles uma interseção, né? Interseção entre os planos. Então, tem os casos deles, né, ser paralelos. Todos os três aqui, ó, o verde, o azul e o vermelho gera paralelo. O que é em comum deles? Os vetores, né, os termos que acompanham x, y e z são múltiplos, porém a variável independente os resultados são diferentes. Aí gera o quê? O paralelismo. Então eles não são combinações lineares. Para ser combinação linear, todos os valores, né, eles têm que ser, até as variáveis independentes têm que ser múltiplos. Aí eles pertenceriam ao mesmo plano. Como esses valores aqui não são múltiplos, apesar do restante ser múltiplos, esses valores que acompanham aqui a variável independente, eles não são múltiplos. Aí o que a gente faz? L1, né, que é o termo 1, menos 1 e 1, e tem um Lzinho, ó, Lzinho que é L1zinho, que é só os termos dos vetores. Então, apesar de L1, L2, Lzinho 1, Lzinho 2 e Lzinho 3 serem múltiplos, né, eles são múltiplos, porém, os termos que das variáveis independentes, Lzão, né, não são múltiplos. Então, eles geram o quê? Retas paralelas. E se as retas são paralelas, não existe nenhum ponto em comum com eles. Então, o sistema é impossível de encontrar solução. Então, observa-se outros casos, né? Esse caso aqui dos planos, o que acontece? O que esse sistema é? O sistema também é impossível, porque não existe pontos em comum ou pontos de interseção para eles. O que a gente pode observar? Que esses vetores aqui, ó, são múltiplos, porém os termos da variável independente não são. Eles são múltiplos quanto, professor? Esse aqui é múltiplo, esse plano aqui, ó, o plano do meio é múltiplo do plano de cima por 2, ó. Os vetores dele, os termos que acompanham x, y e z, são múltiplos de 2, ó. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. Então, gerou múltiplos. Esses variáveis independentes não são múltiplos de 2, né? Porque 1 vezes 2 era 2 e aqui é 3. Então, elas são o quê? Paralelas. Aí, ó. Azul com vermelho, paralelo. E esses aqui, ó. Esse ponto e esses aqui não são múltiplos porque o z não gera resultados equivalentes. Então, o que? Eles são perpendiculares, né? Então, aí o sistema gerou um sistema impossível e determinado. Existem outros casos, né? Que eles não têm multiplicidade dos vetores, então eles podem gerar um sistema possível indeterminado, porque aqui os vetores são diferentes, então os planos geram posições no espaço diferente, né? Existe esse outro caso aí, que depois assim, acho melhor vocês dar uma olhada lá para vocês verificarem melhor. Então, e existe o sistema aqui, ó, que eu acho que é importante, ó, que se é linearmente independente, né? O que é? Olha, os vetores gerados, ó, são diferentes. E quando o resultado do determinante desses vetores gera um resultado diferente de zero, então o sistema são linearmente independentes. Então vai gerar né, eles não são paralelos ou eles não pertencem ao mesmo plano. Então, aí se o valor é diferente de zero, eles são o vetor é linearmente independente. Então, eles não pertencem ao mesmo plano. Se o determinante deles for igual a zero, então os vetores são linearmente independentes. Eles pertencem tudo ao mesmo plano, né? Vamos mostrar só mais um caso aqui para vocês verificarem aqui, ó.
eu tenho um plano, na verdade eu vou ter 3 planos. Aí, ó, os planos. Então, esse plano gerou esse sistema, o de azul gera outro sistema e o de verde gera outro sistema. Os vetores aqui, ó, mudando os valores do vetor, os termos que acompanham, né? Eu mudo a posição no espaço. Então, a mudança de uma das coordenadas do vetor muda a posição nela no espaço. Aí, ó. Então, vou mostrar aqui um B. Né? Só para vocês verem. Então, vai mudando as coordenadas aí. Tá vendo que existe esse ponto em comum aqui, ó, entre os planos. Aí, quando existe um ponto em comum entre os planos, o plano é possível e determinado. A interseção dos planos gera uma única solução, né? Serve para vocês planos paralelos, então os vetores deles são o quê? São múltiplos, porém a variável independente não gera multiplicidade. Nesse sentido aqui, todos os vetores são múltiplos e as variáveis independentes também são múltiplas, né? Então, vamos voltar lá. Então, a equação cartesiana do plano, né? Para mim determinar um plano, eu preciso de um ponto e o vetor. Então, a partir disso, ó, o termo dos vetores são múltiplos. A é um vetor do x, B o vetor do y e z o vetor que acompanha a coordenada z, né? Os pontos x1, y1 e z1. Então, isso aqui é a equação cartesiana do plano. Desenvolvendo isso aqui, eu gero a equação geral do plano, né? Aí, é importante vocês dar uma estudada em cima disso aí. Mas aí, ó, obtém a equação geral do plano, π, que passa pelo ponto 1, 3 e 2 e tem a normal, né, do vetor normal, 3, 4, menos 5. Né? Então, eu tenho um ponto, 1, menos 3 e 2, e o vetor normal, 2, 4 e 5. Então, esse ponto A, B e C é o vetor normal da equação do plano. Aí, no lugar de A, B e C, eu vou substituir por 2, 4 e menos 5. E no lugar do ponto x0, y0 e z0, eu vou pôr o quê? 1, menos 3 e 2. Desenvolver, eu encontro o quê? A equação do plano. X, 2x mais 4y menos 5z mais 20 é igual a zero. Né? Então, essa era a ideia de plano. Agora, a parte da quádrica, né? O que vem ser uma quádrica, uma superfície quádrica? Uma equação do segundo grau variando x, y e z. Então, isso que gera uma quádrica. Então, equação geral de uma quádrica é um tipo desse jeito aí, ó. X ao quadrado mais ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cz ao quadrado mais... desenvolvendo a equação mesmo, né? 2 que multiplica dxy mais 2 que multiplica xy é o plano, x é outro plano, yz é outro plano e os pontos independentes, igual a isso. Então, isso aqui define a equação da reta. A, B, C, D, F até J são números reais, né? E Azão, Bzão, Czão, né? Até o I, né? Perdão, na verdade, até o I. Para gerar a quádrica, né?
os termos, né? A, B, C, D, E ou F1, qualquer um único deles, né? Que até esses planos aqui tem que ser diferente de zero, pelo menos um. Aí eu gero superfície quádrica. Aí tem o tipo de superfície quádrica centralizada, que é uma quádrica desse tipo, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E tem as não centralizadas, quando ou x ou y, z, um deles não tem o elemento, a equação elevada ao quadrado, a variável, né? Porque A, B e C não é variável, A, B e C são valores escalares. Quem é os termos da variáveis, dependente desses valores, x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado. Então, uma das suas variáveis não estiver ao quadrado, aí a quádrica não é centrada, né? Então, existem vários tipos de quádrica, né? Dentre elas, tem a elipsoide, por isso que a gente estudou antes hipérbole, parábola, elipse, né? Para elipsoide é formado por quê? Por elipse, né? É uma quádrica gerada por elipse, não existe uma elipse de revolução, e dentro dessa elipse eu gerei essa quádrica. Então, ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cz ao quadrado é igual a um valor, eu gero um elipsoide, né? Tem o hiperboloide de uma folha, né? Então, o valor de A, B ou C, um deles tem que ser negativo, né? Para gerar uma hiperboloide. A, B ou C, somente um, né? Vou falar assim, apenas um elemento dele é negativo. Aí eu gero um gráfico desse estilo, né? O hiperboloide é um hipérbole formado com elipsoide, né? Então gera um elipsoide, uma folha, nesse caso. Quando dois, né, A e B, ou B e C, ou A e C, dois desses elementos forem negativos, gera um hiperboloide de duas folhas, que é esse aqui, né? Aí temos o superfície quádrica não centrada, né, que tem um paraboloide elíptico, né? Você está vendo que x ao quadrado e y ao quadrado. O termo que é x ao quadrado e y ao quadrado, eles têm que ser, né, nessa condição. Os sinais, né, deles são, quer dizer, na verdade, x e y são equações, tem que estar do segundo grau, né? E eles dois são positivos, então o terceiro poderá ser negativo, né? Mas os sinais que x ao quadrado e y ao quadrado, os dois têm que ser positivos, né? Aí temos o paraboloide, né? O paraboloide elíptico. Temos o hiperboloide, né? Aí o hiperboloide tem uma equação de segundo grau e sinais contrários, né? Aqui. Tá, aqui é o formato numa célula. A superfície cônica, né? Dentro da superfície cônica, né? Você pode observar aqui, né? Superfície cônica. Aí tem o cilindro elíptico, né? Esse formato. O cilindro paraboloide, né? Tá vendo? Ó, uma dessas equações aqui não está ao quadrado. O cilindro hiperboloide, né? Apenas um dos coeficientes do segundo grau é igual a zero. Um desses elementos é igual a zero. Então, e a superfície esférica? Né? A superfície esférica vem o termo x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais e menos e0 ao quadrado é igual a um raio. Então, é todo um formato esférico, né? Gerando
circunferência. Tudo isso aqui é circunferência. Então, isso aí é uma superfície esférica. Vou mostrar aqui para vocês, né? Mais fácil de vocês visualizar as quádricas aqui, ó. Esperando abrir um pouquinho. Aí. Olha. Eu tenho um plano, né? No plano 3D. Eu vou exibir um hiperboloide. Tá vendo? Aí. A equação. Tá aqui a equação da forma canônica, né? O que acontece? A equação, vou mostrar aqui, equação geral, só para... Aqui, ó, superfície quádrica, tá essa equação. Se eu pegar, aqui está na forma quádrica centralizada, pegar esse valor aqui, passar para cá dividir tudo por J, eu vou gerar uma equação desse tipo que a gente tá querendo, quer ver? Que é essa equação reduzida. O que eu fiz? É a equação canônica. Eu peguei a equação, peguei x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado era igual a 1. Né? Eu peguei todo esse elemento, a variável independente, fiz uma divisão, uma resolução lá e fiz com que isso aqui ficasse igual a 1. Observe que é o termo A, aqui B e aqui C. Eu movimentando os parâmetros, ó, eu estou movimentando o formato do que? Do elipsoide. Né? Então, esses termos aqui, ó, x ao quadrado ou x ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, y ao quadrado dividido por 3 ao quadrado e z menos 2 ao quadrado, né? Então, observa para você ver, ó, o termo que acompanha x é positivo, o y é positivo e o z é positivo. Apesar desse valor ser negativo, ele está levando ao quadrado, ele vai gerar valor positivo. Então, x, y e z, os seus escalares são positivos, né? Então, o que? Ele é um elipsoide. Um hiperboloide de uma folha. Olha para vocês verem que ficou numa posição boa. Aí, ó. O elipsoide de uma folha, olha o que acontece. Um dos escalares, dos termos que acompanham x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado, um dos termos, ó, x ou y, apenas um deles é negativo, tá vendo? Que é esse aqui. Então, ele gerou o quê? Um hiperboloide de uma folha. Viu? Então, isso aqui, por exemplo. Aqui é menos 2, mas menos 2 ao quadrado dá 2, né? Então, gera um valor positivo do mesmo jeito. Né? Aqui, ó. Um hiperboloide de duas folhas. Olha para você ver. Hiperboloide de duas folhas. O termo que está acompanhando x aqui, ó, negativo. E o termo que está acompanhando y negativo. Então, dois deles são negativos. Então, gerou o quê? Um hiperboloide de duas folhas. O paraboloide. Aqui, ó, um paraboloide só tem o quê? X e y ao quadrado. O z, né, que não está ao quadrado, se ele for negativo, concavidade da parábola voltada para baixo. Vou movimentar aqui. Valor positivo, concavidade do paraboloide voltado para cima. Então, x
e y nesse caso, né? O z não está ao quadrado, né? Como o z não está ao quadrado, gera um paraboloide, né? E a última opção aqui para enxergar, né? Você está vendo que é um formato de quê? De uma cela, né? Formato de uma cela, tem horas que... né? O que que acontece? Tá x ao quadrado e y ao quadrado. O z não está ao quadrado, mas o x e o y, nesse caso aqui, um deles é negativo. Então, gera o formato de cela. Se os dois é positivo, paraboloide. Se um dos dois é negativo, paraboloide, hiperboloide. Né? Eu acho que isso é importante que vocês vejam. Agora aqui, ó, superfície esférica. Vou dar um exemplo de superfície esférica aqui, né? Vou abrir aqui. Novo aqui. Aqui a gente fecha. Abre o sistema. Eu vou, aqui é o GeoGebra, né? Eu vou exibir uma janela 3D. Que é aqui que a gente vai ver a equação. Um exemplo. X ao quadrado, ou x ao quadrado mais y ao quadrado, ou x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Tem x e y ao quadrado e não tem z ao quadrado, então gerou um hiperboloide. Peraí, aí eu confundi aqui, peraí. Aqui, ó, nosso paraboloide hiperbólico, né? Então tá falando hiperboloide, é paraboloide hiperbólico. Tá aí, né? X, deixa eu apagar isso aí, que não é isso que eu queria mostrar, não. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso é igual a um R, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 25, por exemplo. O raio, 25. Então, eu gerei uma esfera, né, de raio 5. Se eu diminuir aqui, em vez de ser melhor visualizar 16, o raio é 4. Se eu pôr 1, né, o raio é 1. 1 ao quadrado é 1. Então, é essa a ideia de um exemplo, né, que a gente está dando aqui da superfície esférica. Né? Aí aqui deixou assim, ó. Exercício, esboce a superfície esférica, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 5. Né? Aí eu estou esboçando um gráfico aqui, ó. X ao quadrado mais z ao quadrado igual a 5. Então, 5 ao quadrado, 25. Seria esse gráfico aqui, ó. Né? Agora, uma observação. X ao quadrado mais y ao quadrado mais, aí eu vou pôr aparente aqui, ó, aparente, z menos 2, por exemplo, é igual a 25.
ou, perdão, aqui, né, z menos 2 ao quadrado igual a 25. Eu vejo, olha a diferença. Quando o z menos 2, você viu que a circunferência subiu um pouquinho mais. Se eu alterar aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 25, está centrado aqui. Se eu desloco o z menos duas casas, o que acontece? Ele muda um pouco a posição dele. Se eu deslocar, para melhor visualizar, z em vez de menos 2, por um raio de 5, olha para vocês verem o que vai acontecer. Vai mudar a posição do lugar na esfera, né? Era isso aí que eu queria passar para vocês, né? Então, peço para vocês que dê, né, uma estudada no material, né? E vai e tire suas dúvidas. Se tiver com alguma dúvida, eu estou aí disponível para vocês, viu? Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim, manda um e-mail. E não deixa de tirar dúvida em cima da prova, não, viu? Qualquer coisa, se vocês tiverem, entre em contato, viu? Era isso aí que eu queria passar para vocês hoje. Então, um bom trabalho, viu?